Olá, alunos do primeiro ano. Nesse vídeo aqui eu vou fazer a correção da meta 5. Então, na meta 5 a gente tinha alguns exercícios da apostila para resolver, e aí eu vou comentar a resolução de cada um. Então, no número 1, ele falava o seguinte, que os filósofos gregos refletiram sobre a existência do átomo. A pergunta nessa questão é o seguinte, podemos dizer que seu método era experimental? Por quê? Então, quando começaram a existir reflexões sobre a existência do átomo, alguns cientistas faziam experimentos e, através do experimento, criava teoria sobre o átomo. Porém, os filósofos gregos não, eles não faziam dessa forma. Eles não utilizavam o método científico para realizar alguma teoria sobre a existência do átomo. Então, a resposta desse exercício é não. Então, eles utilizavam de uma reflexão sobre a existência do átomo para criar alguma teoria referente a esse tema, ok? Diferentemente dos cientistas, que eles seguem as normas que regem o método científico para criar uma base científica. Na questão número 2, ele fala de um estudante que preparou 2 experimentos iguais, porém vai se diferenciar numa seguinte observação. Um vai ser em sistema aberto e o outro em sistema fechado. Na letra A, ele faz a seguinte pergunta. Em sua opinião, o estudante obterá o mesmo resultado em ambos os testes? Então, a resposta é não. É o mesmo experimento, porém, um está em sistema aberto e o outro em sistema fechado. Então, a quantidade de massa que ele vai obter em cada experimento vai ser diferente por conta dessa observação. Então, possivelmente, naquele experimento em que ele fez em sistema aberto, a quantidade de massa obtida no experimento vai ser menor, ok? Letra B. Que lei ponderal explica o ocorrido? Então, quando cita a questão do sistema aberto e fechado, a lei ponderal vai ser a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Então, a lei da conservação das massas diz que, quando eu realizo um experimento em um sistema fechado, a massa dos meus reagentes vai ser igual à massa dos meus produtos, isso em um sistema fechado. Então, a resposta da letra B é a lei da conservação das massas. Na questão número 3, foram feitos 2 experimentos, no qual, no experimento número 1, foi utilizado 1 grama e obteve 3,66 gramas, e no experimento 2, houve uma reação entre 9 gramas de carbono, obtendo 32,94 gramas. Então, a pergunta é, demonstre que a lei de Proust é obedecida nos 2 casos. Então, o que é a lei de Proust? É a lei da proporção. Então, eu tenho que provar se a proporção de um experimento para outro está correta nesse exercício. Então, como que a gente poderia fazer? A gente tem que entender qual é a proporção do experimento número 1 para o número 2. Então, como que eu posso resolver? Então, se eu pegar 9 gramas e dividir por 1, eu chego no resultado igual a 9. Se eu dividir 32,94 por 3,66, eu também vou chegar no resultado igual a 9. Então, isso indica que a proporção está correta, respeitando a lei de Proust. Então, matematicamente, ela obedece à lei de Proust, que é a lei das proporções das massas dos reagentes e dos produtos. Na questão número 4, ele vai citar os trabalhos realizados pelo Lavoisier, citando a questão da combustão em sistemas abertos e fechados, e aí ele diz que dependendo do sistema aberto ou fechado, vai ter uma redução ou um aumento da massa. Então, ele cita uma situação onde houve uma queima de 2 folhas de papel em pratos diferentes, e aí ele diz o seguinte, ao realizar a combustão de uma das folhas, há evidências da perda da massa pelo desnivelamento dos pratos. O prato contendo as cinzas do papel apresenta massa menor. Com base nas informações acima, em seus conhecimentos, responda. Então, letra A. O que são reações de combustão? Então, a reação de combustão é quando eu vou ter um combustível reagindo com um comburente. Dessa reação química vai me formar 2 produtos, que é o CO2 e a molécula da água. Então, eu coloquei ali para vocês um exemplo de uma reação de combustão, que eu tenho o CH4, que é o combustível, reagindo com o comburente, que é o gás oxigênio, que vai formar o CO2 e a água. Na letra B, ele quer saber qual é o componente do ar
que é responsável pela combustão agindo como comburente. Então, a letra A, ali naquela reação química, já responde a letra B. Então, qual é o componente do ar que vai ter esse papel de comburente? Então, vai ser o O2, gás oxigênio. Na letra C, ele diz o seguinte: o resultado descrito é incompatível com a lei de Lavoisier? Justifique sua resposta. Então, a resposta não. Quando o Lavoisier cita a questão de sistema aberto e sistema fechado, ele cita que, dependendo da situação, eu vou ter uma redução ou um aumento da massa, ok? Então, nesse experimento, ele foi realizado em sistema aberto. E quando eu realizo um sistema aberto, alguns produtos que vão se formar nessa reação podem ser perdidas por conta desse sistema aberto. Então, quando eu vou ter essa perda de massa dessas substâncias formadas nessa reação química em sistema aberto, eu vou tornar a minha massa menor, que é o que aconteceu com as cinzas. Por ser um sistema aberto, ela tornou a massa das cinzas menor, ok? Então, essa foi a correção da meta 5, que tinha exercício referente à lei de Lavoisier, a lei de Proust e método científico. Qualquer tipo de dúvida em relação à correção, podem me mandar uma mensagem lá no mural do Iônica, ok? Até mais!